Queridos, uma boa noite, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Eu não sei qual é o horário que você vai estar assistindo, mas se você ouvir aqui agora um barulho aí atrás, um pessoal falando aí atrás, um hino tocando, é porque nós acabamos de encerrar o nosso culto com a participação dos jovens, onde o missionário Roberto esteve pregando aqui na nossa congregação, e agora encerramos o culto. Eu estou gravando bem rapidinho um vídeo para os irmãos, e eu gostaria só de, nesse vídeo, agradecer a sua presença aqui no canal, agradecer por você acessar esse conteúdo, e que essa palavra que vai ser trazida pelo irmão Mateus Gianpietro seja uma palavra que edifique a sua vida e te sirva de inspiração para continuar servindo ao Senhor, ou como estímulo e como uma luz no seu caminho, para que você possa encontrar a direção correta. E se necessário for, se você ainda não entregou a sua vida a Cristo Jesus, é sim necessário que você o faça, para que o Senhor continue te abençoando cada vez mais. O Mateus vai trazer para nós uma palavra dizendo que Deus ele é Senhor daquele que entrega a sua vida a Ele. Isso é um dos pontos que serão tratados. Então entregue a sua vida ao Senhor se você ainda não o fez. E que Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo. Fica com essa palavra que edifica. Que Deus abençoe a sua vida e toda a sua família. A paz de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo a todos. Amém. Pai do Senhor Jesus, estamos aqui no Palavra que Edifica. Boa noite, bom dia, boa tarde para você que está nos assistindo, seja qual for o horário, que esta palavra venha edificar a tua vida e venha trazer crescimento espiritual para o teu ministério e venha desencadear muitas bênçãos na sua vida. Quero que você abra a tua Bíblia comigo no livro de Eclesiastes, no seu capítulo 3, no versículo 2. Nós vamos estar meditando um pouco sobre a palavra de Deus, vamos estar aprendendo o quão edificante é este alimento divino para as nossas almas. No seu versículo 2 está dizendo: há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Nós conhecemos, e talvez você já leu diversas vezes, já ouviu muitos pregadores pregar sobre o tema de um tempo determinado, no Eclesiastes, no seu capítulo 3, você vai ver como que é interessante, porque tudo está estabelecido embaixo de um propósito de Deus, um tempo. E o que eu quero chamar a tua atenção aqui nesta tarde, para que você venha entender, que aqui nós temos como um tempo de plantar e um tempo de arrancar, ou seja, nós temos um tempo tanto de semear e um tempo de colher aquilo que você semeou. Nós conhecemos por muitos ensinos e estudos sobre um pouco da lei da semeadura, que você planta e você colhe. Obviamente, se você plantar muito, você vai colher muito. Se você plantar pouco, você vai colher pouco. E nós viemos por um longo prazo de tempo, achando que aí está a verdadeira bênção de Deus, no plantar e no colher. Mas eu te chamo a atenção, entenda, pegue uma caneta, anote o que eu estou dizendo, para que você venha ensinar e passar isso para aqueles que estão ao seu redor, para que assim como você seja edificado, as pessoas sejam. Aonde está o sobrenatural quando você planta muito e colhe muito, ou quando você planta pouco e colhe pouco? Não existe sobrenatural nisso. O sobrenatural seria se você plantar pouco e colher muito, ou se você plantar muito e você colher pouco. Este seria o sobrenatural. Então nós temos uma ideia. E o que nós fazemos? Mediante a lei da semeadura, nós criamos uma imagem de barganha. Ou seja, eu faço para Deus e Ele faz para mim. Mas nós vamos aprender aqui um pouco sobre a verdadeira bênção de Deus estabelecida no princípio. Abra a tua Bíblia comigo e vamos lá no livro de Gênesis. Nós vamos estar meditando um pouco, nós vamos aprender um pouco. Você já ouviu sobre Adão, sobre Eva, sobre a queda do homem. Mas o que eu quero estar dizendo para você é o que Deus tem nos revelado pela tua palavra poderosa. No seu capítulo 2, no versículo 7, vai estar dizendo de Gênesis: e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. O sopro de Deus, mais o pó, criou um terceiro elemento chamado alma. Então o homem foi feito alma vivente. Por quê? Porque Deus soprou nele o espírito de vida. Algo da parte de Deus dentro de você, o Espírito que te comunica, que te liga com o céu. E você precisa entender que Deus ele colocou um Espírito no homem para que o homem pudesse se comunicar com ele, porque Deus é Espírito. Importa que o adore
em espírito e em verdade. Então nós temos aqui a formação do homem. No versículo 8, leia juntamente comigo onde você estiver. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, da banda do Oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. Chama a tua atenção. E plantou o Senhor Deus um jardim na onde? No Éden. O jardim não era o Éden, mas Deus plantou um jardim no Éden. Entenda muito bem, muitas das pessoas vêm dizer que o Éden era o jardim. Não, Deus plantou um jardim no Éden. A palavra Éden significa, a sua raiz é Adamar, que significa terra. Então de Adamar nós temos Edom, Edém, Adã. Você vai entender muito bem que Éden significa terra deleitosa ou terra frutífera. Então Deus agora ele planta em uma terra de deleite, em uma terra frutífera, ele planta um jardim. E Deus não somente isto, ele vai colocar o homem neste jardim. Deus não criou o homem no jardim. Deus formou o homem fora do jardim e Deus o pôs no jardim. Vamos ver no versículo 15 do capítulo 2 de Gênesis. E tomou o Senhor Deus o homem e pôs no jardim do Éden. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Eu chamo a tua atenção para aqui. Para o lavrar e o guardar. Entenda muito bem, o jardim, ele colocou o homem neste jardim para que o homem pudesse desfrutar de tudo aquilo que Deus havia preparado para ele. Então aí está a verdadeira bênção. Qual é a verdadeira bênção? É você colher aonde você nunca plantou. É você colher aonde você nunca plantou. Sabe o que eu acho interessante? Quando Deus, a Bíblia vai dizer que Israel conhecia ele como Deus, mas conheceria ele agora como Senhor. E qual foi a primeira coisa que Deus fez quando colocou o povo em Canaã? Vocês vão entrar e vocês vão colher e vão me trazer as primícias. Sabe o que era interessante? Israel entrou colhendo. Por quê? Porque Deus era o Senhor da vida deles. E quando Deus é o Senhor da tua vida, você vai colher de forma abundante e com tanta graça que não vai se achar falta e Deus vai suprir todas as tuas necessidades. Foi um princípio estabelecido por Deus, mas nós muitas das vezes queremos dificultar as coisas. Planta para você colher, mas se relacione a Deus por toda a honra e toda a glória, para que você venha. Eu quero te explicar algo, para que você venha entender. Agora isso é bem sério, eu quero que você entenda muito bem o que eu vou dizer para você. Como funciona a lei da semeadura? Talvez muitas pessoas não estão preparadas até para ouvir isso, mas isso é um fato, isso é a realidade. Muitas pessoas, elas não ouvem a voz de Deus, ou seja, elas não ouvem Deus falar com elas, e o que elas fazem? Elas desanimam, elas param. E por que as pessoas fazem isso? Porque elas estão baseadas, e eu plantei, eu tenho que colher. Se eu oro, eu tenho que receber. Se eu prego, Deus tem que fazer. E agora qual é o nível mais alto? Eu não estou ouvindo Deus falar, mas toda a honra e toda a glória seja dada a Ele, porque Ele é o Senhor da minha vida. Ele é quem sustenta a minha casa. E eu sei que em breve o meu Redentor se levantará sobre a terra e me trará o refrigério. Então você precisa entender algo. O relacionamento em que Deus quer te levar a um nível mais alto é um relacionamento onde você vai ser tão suprido espiritualmente que nada você vai necessitar, porque Deus vai ser o seu provedor. É interessante quando você observar algo comigo, no capítulo 1 de livro de Gênesis, você vai observar, você pode até marcar na sua Bíblia, eu não vou estar lendo todo para que nós não perdamos tempo, mas você vai ver, e Deus criou, e Deus fez, e Deus formou, e disse Deus. Deus como Criador de todas as coisas. Isso nós sabemos, pela tua palavra formou tudo. Mas no capítulo 2, quando o homem estava feito, agora a Bíblia vai dizer, e o Senhor Deus. Isso é diferente. Porque agora Deus, como um Criador, Ele também seria Senhor. Ele iria prover na vida do homem. E a terra agora que Deus abençoou, e a terra que Deus frutificou, era porque o homem estava na terra. E outra coisa que eu quero chamar a tua atenção sobre a bênção de Deus. A bênção de Deus, ela não está em lugares como nós imaginamos. A bênção de Deus está no homem. Quando Abraão sai de Ur dos Caldeus, ele vai para Harã. E o primeiro passo que Abraão dá é sair. Quando você sair, este é o primeiro passo e este é o sinal em que Deus vai cumprir grandes promessas na tua vida. E quando Abraão sai, Deus vai dizer para ele
que Deus abençoaria ele, de sobremaneira, que ele seria pai de multidões e pai de nações. Você vai ver que por onde Abraão passou por Harã. Quando Abraão vai ao Egito, a Bíblia vai dizer que antes ele passa em Canaã. Observa muito bem comigo, em Canaã havia fome e escassez. Abraão no momento não tinha entendido que a bênção estava nele, não estava na terra, e ele vai para o Egito. Mas você vai ver que a partir do momento que Abraão começa a entender o que a Bíblia vai dizer a respeito de Abraão, e o deserto floresceu em torno de Abraão, por quê? Porque a bênção não estava no lugar, a bênção não estava em Canaã, a bênção estava em Abraão. Então o homem, ele tem a capacidade de abençoar os lugares, quando ele entender que a verdadeira bênção de Deus está nele. Então Deus criou o homem, Deus colocou o homem neste jardim, para que ali o homem pudesse cultuar a Deus e desfrutar e deleitar. E sabe o que é interessante? Uma probabilidade, uma árvore que o homem não podia comer e todas as outras o homem podia comer. Sabe o que eu achei interessante, que eu chamo a tua atenção? Deus, ele dá a maior probabilidade para o homem de acerto, mas o homem escolhe aquilo que é menor para errar. Deus deu todas as árvores para que o homem pudesse se alimentar, mas ele ainda assim escolheu aquilo que era errado. Você acha muitas das vezes que Deus esqueceu de você ou que Deus não faz na tua vida, mas em todo momento Deus está contigo, mas você precisa deixar Deus ser o Senhor da tua vida. Mas Ele só é Senhor daquele que entrega a sua vida para Ele. Então nós temos aqui como princípio estabelecido no Jardim do Éden, que esta palavra possa estar edificando a tua vida sobre a verdadeira bênção de Deus. A verdadeira bênção de Deus, como nós estávamos dizendo, é você colher aonde você nunca plantou. Não sei se você consegue entender isso que eu estou dizendo, mas o que Deus vai fazer é que toda a humanidade e toda a terra, ela volta ao princípio. Que princípio? Aos princípios estabelecidos que foram quebrados no Éden. E Deus está criando um povo e preparando para que este povo vai morar em um lugar celestial. Então nós estamos aqui em um aprendizado, e Ele é o nosso Deus e o nosso Senhor. Deus colocou aquela árvore e disse ao homem: não coma dessa árvore, porque o dia em que comeres certamente morrerás. Entenda muito bem que aquela árvore, ela estava no meio da provisão do homem. Ela estava no meio da provisão do homem. Ela era o que determinava se o homem continuasse no jardim ou o homem sairia do jardim. Algo no meio da provisão que determinava que o homem continuasse ou que o homem parasse. Era um princípio estabelecido por Deus. Deixa eu te dizer algo. Há no meio de nós um princípio estabelecido por Deus que nós não podemos tocar. Há no meio de nós um princípio estabelecido por Deus em que nós não podemos mexer. Há no meio de nós um princípio estabelecido por Deus que nós não podemos comer. E qual que é este princípio? É o que a Bíblia vai nos ensinar. Isso se chama dízimo. Só para que você venha entender, não é este o assunto, mas falando em bênção, você só vai conseguir adquirir a verdadeira bênção de Deus quando você andar verdadeiramente como um servo de Deus. Paulo vai dizer certa vez que ele era escravo de Cristo. Por que Paulo diz a palavra escravo e quando às vezes Paulo usa a palavra servo? Porque esta palavra ela vem do grego e verdadeiramente servo significa escravo. E quando eu entendo que eu sou um servo, eu já não tenho mais vontade própria. Eu já não faço mais o que eu quero, mas eu faço aquilo que Deus manda que eu faço. Então entenda muito bem, eu já não tenho mais minhas vontades, como o apóstolo Paulo vai dizer, já não vivo mais eu, mas Cristo é quem vive em mim. No capítulo 3 de Gênesis, chamar a sua atenção bem rápido para que você venha compreender. Nós vamos ver que aqui está o pecado, né? Muitas pessoas vão ler esse capítulo e vão ver que verdadeiramente o fato que muitas pessoas dizem que desencadeou a degradação da humanidade. As pessoas dizem que o fato daquela mulher comer aquele fruto, toda a humanidade caiu. Mas o que levou o homem ao pecado é quebra de princípio. Isso é muito interessante, isso é muito importante. Por quê? Porque ele quebrou uma ordenança de Deus. Vamos ver o que a Bíblia diz.
no versículo 1, capítulo 3, ora a serpente era mais astuta que todas as animalias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher, é assim que Deus disse, não comerei de toda a árvore do jardim? Me entenda uma coisa, era mais astuta do campo, das animalias do campo. Toda vez que você permitir aquilo que é do campo entrar dentro da tua casa, vai ter problema. Toda vez que você permitir aquilo que é do mundo entrar dentro da tua casa, vai trazer prejuízos e grandes prejuízos para a sua vida. No seu versículo 2, e disse a mulher à serpente, do fruto da árvore do jardim comeremos, do fruto da árvore do jardim comeremos, mas o fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comerei deles, nem neles tocarei, para que não morrais. Sabe o que eu acho interessante? É que Eva, ela estava dizendo agora algo que Deus não disse. Deus não disse que a árvore estava no meio do jardim. E Deus não disse também que não podia tocar a árvore. O que Deus disse é que não podia comer da árvore. Eva não sabia exatamente o que Deus havia falado. Aqui fica uma pergunta. Se Eva não entendeu direito, ou se Adão não explicou direito, não lhe contou exatamente o que deveria fazer. Agora deixa eu te falar uma coisa. Todas as vezes que você dizer algo que Deus não disse, você está mentindo. E a serpente vai à mulher porque sabia que ela não sabia aquilo que Deus havia falado ao homem. Porque quando Deus criou o homem, Deus deu um mandamento. E depois Deus criou a mulher. Entenda muito bem o que eu quero dizer para você aqui nesta tarde. Nós não caímos porque pecamos. Nós não caímos porque pecamos. Nós pecamos porque nós já estamos caídos. E você precisa entender muito bem o que eu quero dizer. Muitas pessoas às vezes levam meses ou anos para poder entender que elas já estão caídas. Porque estão pecando, porque já não conseguem mais ter o domínio de si mesmo, ou o domínio próprio. A pessoa já não consegue, ou seja, quando você não tem o domínio de você, se torna uma concupiscência, ou seja, um desejo desenfreado, um desejo descontrolado. E não é isso. Observe que, como eu disse para você, que no jardim Deus colocou a árvore do conhecimento do bem e do mal e disse para Adão, não coma. Porque Deus queria despertar o desejo no homem, para que o homem tivesse o domínio próprio. E este era o arbítrio no Éden, no jardim que estava no Éden. Entenda uma coisa. Quando você olha para tudo isso, sabe o que eu acho interessante? Eu quero chamar a tua atenção. Adão, ele prefere comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas nós tínhamos ali a árvore da vida. Nós tínhamos ali no jardim a árvore da vida. Deixa eu te apresentar algo nesta tarde. Sabe quem é a árvore da vida? Aquilo que você pode se alimentar, aquilo que vai trazer verdadeiramente sustentabilidade para a tua vida e crescimento espiritual. A árvore da vida é Jesus Cristo. Jesus Cristo representado no jardim. E ainda havia um rio que corria em quatro braços dentro daquele jardim. E este rio é o Espírito Santo. Muitas pessoas preferem aquilo que é do mundo, mas eu quero que você entenda aqui nesta tarde, para que você se alimente daquilo que Cristo tem preparado para a tua vida, aquilo que Cristo tem preparado para o teu ministério, para a tua casa. Eu não sei qual o ministério eclesiástico que você oferece, eu não sei, talvez se você está passando por um grande problema e uma grande dificuldade, mas acredite, busque em Cristo Jesus, busque nele, porque ele tem poder para mudar a tua história. E nós estamos aprendendo da verdadeira bênção no Éden. E Deus quer ser o teu provedor. Mas para que ele venha ser o teu provedor, primeiro ele precisa ser Senhor Deus da tua vida. Amém? Aqui, irmãos, eu quero agradecer e que divulguem este vídeo, passe adiante. Nós vamos estar aqui trazendo conteúdos, versículos bíblicos e mais para que nós venhamos crescer na graça e no conhecimento junto. A paz do Senhor Jesus, que Deus te abençoe. Amém.